vocês. E eu vou falar um pouquinho hoje do sequestro das amígdalas. Alguém já ouviu falar alguma coisa de amígdalas? Foi muito interessante quando eu falei que eu ia vir fazer essa palestra hoje. Uma amiga que trabalha comigo falou assim pra mim: nossa, Paula, a pessoa que você vai falar lá da palestra, ela vai ficar sem falar? Por quê? Porque a amígdala, a gente pensa na amígdala da garganta. Só que a gente também tem amígdalas na cabeça, que são duas glândulas. Então a gente vai falar um pouquinho. Seria um crime neurológico cometido pelo estresse? E a gente vai desenrolar um pouquinho sobre isso. Tá? Aqui é uma definição de estresse segundo a ISMA. A Terezinha falou da ISMA aqui. International Stress Management Association. Então, fala um pouquinho da definição do que é o estresse, que é uma palavra derivada do latim, já desde o século XVII, que foi ganhando conotação. Então, assim, não é uma coisa nova, não é uma coisa que surgiu hoje. O estresse já vem sendo falado de séculos passados. Então, o conceito de estresse não é novo. Mas no início do século XX, alguns estudiosos das ciências já começaram a investigar os efeitos da saúde mental e física das pessoas. Quem primeiro definiu o estresse sob este prisma foi o austríaco-canadense Hans Selye. Eu acho que o doutor falou alguma coisa dele aqui hoje, se não me engano, deve ter comentado alguma coisa. Conceituando como qualquer adaptação requerida à pessoa. Essa definição apresenta estresse como um agente neutro, porque a gente pode ter o estresse bom e o estresse ruim. A gente não pode viver sem ele. A gente tem que saber como conviver. E qual que é o estresse bom e o estresse ruim. Isso também a gente vai ver. Então, o estresse positivo é chamado de eustresse, assim como o negativo é chamado de distresse. Então, eles fisicamente dão as mesmas sensações praticamente. Só que para a gente poder evoluir, a gente precisa ter esse estresse, mas numa dosagem melhor, né? Ideal, porque senão uma dosagem maior, ele começa a cometer algumas coisas que a gente não consegue raciocinar direito, começa a ficar nervoso demais e dá aquela resposta impulsiva, né? Coisa que o de estresse faz com a gente. Tendem a ficar suados, frios, a aceleração cardíaca, a pressão arterial tende a subir, nível de tensão e tende a aumentar. No nível emocional, as reações são bastante diferentes. O estresse motiva e estimula as pessoas a lidar com as situações do dia a dia. Então, quer dizer, a gente precisa ter um nível de estresse, porque senão também a gente fica aquela pessoa apática, que está sempre no mesmo lugar, ela não consegue evoluir, está há 10 anos fazendo a mesma coisa, reclamando. Vocês devem até conhecer algumas pessoas assim, no dia a dia a gente convive com algumas pessoas que a gente vê, que ela não tem nível de estresse nenhum, porém ela está sempre lá reclamando, não faz nada para sair do lugar. Então assim, a gente tem que ter algum nível sim, tá? Então aqui para vocês terem uma noção do que é, como que ocorre isso no nosso cérebro. Ali na esquerda de vocês está o sistema límbico, que é a unidade principal da nossa sobrevivência. A amígdala está ali, ó, no nosso sistema límbico, perto do hipotálamo, glândula pituitária e o hipocampo, tá? Para vocês terem uma noção. E ela está nas duas extremidades do nosso cérebro. O neocórtex, a gente vai falar muito dos dois, por isso que eu estou mostrando para vocês aonde se localizam, para vocês terem uma noção. É toda essa parte do nosso cérebro que faz o quê? Com que a gente racionalize. Por quê? Porque a amígdala, a função dela é o quê? É ela que desperta em nós aquela coisa assim, de perigo. Ela vai do alerta de perigo. Por exemplo, a gente passa numa rua escura e vê alguém perseguindo a gente, alguma coisa estranha, uma pessoa com um movimento estranho. Quem desperta perigo é a amígdala. E o que ela faz? Ela começa a dar todas as sensações do nosso corpo, passando toda a corrente sanguínea para os membros superiores e inferiores também. Pra quê? Pra gente correr. Se tiver que correr, corre. Por exemplo, um animal vindo na nossa direção, isso é muito antigo. Corre porque ele vai te pegar. Então é a amígdala que vai despertar. Tá? Então essa é a função dela. O neocórtex é aquela parte racional, que fala assim: opa, peraí, será que eu preciso correr mesmo? Não é melhor eu ficar um pouco mais esperto, mas também não vou dar muito na cara de sair correndo, senão ele vai correr mais do que eu. Então o neocórtex, ele tem essa função de racionalizar. E a amígdala, muitas vezes, por que a gente fala que ela pode sequestrar? É ela que vai sequestrar nós. Por quê? Porque ela pode dar um alerta pra gente de uma coisa que não existe. Por exemplo, a gente entra num local e as pessoas param de falar. O que a gente vai pensar? Estão falando de mim, né?
Aí você já fica naquela, com o pé atrás com aquelas pessoas, estão falando de mim, bando de invejoso, não tem o que fazer, fofoqueiro. Aí você já começa. Se você não se controlar nesse momento, e eu vou ensinar como, o que acontece? Você acaba dando uma resposta que vier na sua cabeça para as pessoas. Ah, o que foi? Estão falando de mim? Não sei o quê. Aí já começa a criar uma situação que às vezes nem existia. Então, quer dizer, muitas vezes ela vai dar um alerta de uma coisa não existente. Então, por isso do sequestro da amígdala. O que ela faz? Ela toma conta do neocórtex. O neocórtex, ele não consegue mais passar pra gente aquilo assim, opa, pera um pouquinho, será que é isso mesmo? Presta atenção. É a mesma coisa quando a gente tá num relacionamento. E aí começa uma discussão, não sei o que, você fala um monte de coisa pra pessoa, depois você fala assim, não deveria ter falado nada daquilo. Não deveria ter dado um tapa numa pessoa, no meu filho, não sei. Ele tava aprontando, mas eu tava tão nervosa naquela hora, que eu tava tão cheia de coisa pra fazer, que eu fui e dei um tapa nele, depois me arrependi. Acontece isso com vocês? Às vezes você toma uma atitude e depois você fala, nossa, não era pra eu ter feito isso. Vocês foram sequestrados pela amígdala. Por quê? Porque o neocórtex que fala assim, opa, vou respirar fundo, que é difícil, né? Então o que acontece? Vários estudos foram descobertos e de 10 anos pra cá a neurociência se reconstruiu. Por quê? Porque muita coisa de 10 anos atrás que eles falavam, eles descobriram que não era nada daquilo. E aí por quê? Falavam que a gente perdia neurônio, que o neurônio não se recompõe. E aí foi descoberto que, além dele se recompor, a gente por ano é mais de 40 milhões de neurônios. Só que assim, a gente precisa fazer também conexões entre os nossos neurônios existentes. E existem alguns exercícios que vocês vão aprender hoje, que se a gente fizer todo dia de 12 a 15 minutos, a gente vai exercitar o nosso cérebro. Fazer com que ele faça mais conexões com os neurônios já existentes para a gente saber controlar a nossa inteligência emocional. Alguém já ouviu falar de inteligência emocional? Então, emoções humanas. O QI, que é o coeficiente de inteligência, e o QE, que é a inteligência emocional. Então, é muito interessante que, assim, a inteligência ela não dá em nada quando as emoções dominam. Ou seja, não adianta você ter o maior dos QIs, ser mestre, especialista, doutor, se você não domina as suas próprias emoções. Por quê? Porque você não vai conseguir, diante das dificuldades, diante algumas coisas difíceis que vão aparecer na sua vida, administrar isso. Por quê? Porque somos seres humanos e a maioria de tudo que a gente faz é conviver com pessoas. E se a gente não dominar nossas emoções, o que acontece? Não adianta nada a gente ser a pessoa mais inteligente do mundo. Então, o Daniel Goleman, que não sei se alguém já leu esse livro, Inteligência Emocional, ele fala muito sobre isso. Recentemente eu fui numa palestra dele aqui em São Paulo e ele falou muito sobre isso, é muito interessante. Quem nunca leu Inteligência Emocional, leiam esse livro, que é muito bom, vocês vão aprender muitas coisas, inclusive esses exercícios que um deles eu vou ensinar para vocês hoje. O papel da amígdala e do neocórtex, que eu falei para vocês. A amígdala, ela desperta em nós aquele dispositivo, tem alguma coisa errada. Só que os sentimentos que ela faz a gente ter, os impulsos, são os mais primitivos. Que é raiva, bater, ódio, sair correndo, é tudo primitivo. Não tem raciocínio. O neocórtex, ele é mais evoluído. Ele pensa assim, olha, pensa no que você vai falar, porque depois você vai se arrepender. Não baixe no seu filho, porque depois vai doer mais você do que nele. Não é assim? A gente não fica nessa coisa que fala que é o diabinho e o anjinho? Volta e meia. Só que tem alguns momentos que a gente é sequestrado pela amígdala e a gente nem pensa nisso. O doutor falou o exemplo aqui do trânsito, né? Tem um monte de gente sequestrada pela amígdala no trânsito, agora vocês vão perceber. Sem querer, você, tipo, ou deu uma cortada na pessoa, você fez alguma coisa, não foi por motivo, por querer. A pessoa já joga o carro em cima de você, já te xinga sua mãe, sua família inteira, até a terceira geração. Foi o que ele falou, parece que a pessoa quer te matar. Por quê? Porque é uma pessoa que é totalmente sequestrada, ela não vai pensar antes. Ah, não vou fazer isso, de repente até uma pessoa que eu conheço. Já aconteceu isso. Comigo uma vez aconteceu de eu estar sequestrada pela minha amígdala, porque eu também sou ser humano como todos nós, todos vocês. E eu tava dirigindo, de repente uma pessoa começa a buzinar pra mim, buzinar. Eu, o que esse cara quer? O que é? Aí eu abri o vídeo e falei assim pra ele, o que é? Aí ele olhou pra mim e falou assim, sua porta tá aberta. Agora eu já penso, né? Agora eu já trabalho um pouquinho mais no meu neocórtex, falou, opa, peraí, de repente a pessoa tá buzinando porque ela quer me dar um toque.
de alguma coisa. Mas a gente já tá tão estressado, principalmente aqui em São Paulo, né? É tanto carro, é tanta informação e é motoqueiro, que a gente acaba se deixando levar, se deixando dominar. E às vezes não vale nem a pena. Liga um som no seu carro, vai distraindo, porque se buzinar também você não vai nem ouvir. Então, por que explodimos? Foi o que eu falei pra vocês. Quando a gente se deixa levar e a gente se deixa dominar, a gente explode. A tendência da grande parte das pessoas é se deixar explodir, sim. Lembra que ele mostrou o tipo A e o tipo B pra vocês? Quem se encaixou aqui no tipo A, levanta a mão. Quem se encaixou no tipo B, que é aquela pessoa totalmente relaxada, tranquila? Não, tá tudo bem. É a minoria, gente. É difícil você, no dia a dia, nessa correria, principalmente dependendo da profissão que você tem, da onde você vive. Aqui em São Paulo, dificilmente a gente tem pessoas super relax, porque a gente tem que correr pra tudo. A gente sempre tá atrasado, parece. Por mais que esteja no horário, se a gente pegar um trânsito, a gente fica estressado. Porque a gente sabe que a gente tem um horário, né? Então, por isso a gente explode, porque a gente se deixa sequestrar pela amígdala. Muita coisa do que eu vou falar aqui hoje tem a ver não só com o exercício que o doutor falou que a gente tem que fazer físico, se alimentar bem e tudo mais, e sim exercitar o quê? O cérebro, né? O fato de vocês estarem aqui hoje, prestando atenção em mim e tentando aprender alguma coisa, vocês estão exercitando o cérebro de vocês. É a mesma coisa quando você vai fazer um curso de final de semana, que é o dia inteiro. Alguém já fez isso, aqueles cursos de final de semana ou um dia inteiro? Sai de lá às vezes com dor de cabeça, fala, nossa, é muita informação. Existe tudo isso, meu Deus. Dói por quê? Porque é um músculo que a gente está exercitando do mesmo jeito. E que às vezes a gente está tão assim, eu vou pra academia, eu vou cuidar do meu corpo, mas é da mente. Como é que tá a sua mente? A vida sem amígdala é uma vida sem explosões emocionais. Teve um teste que eles fizeram com uma pessoa, uma experiência nos Estados Unidos. Ele tinha vários problemas, já estava internado e tudo mais. Inclusive com os problemas na amígdala. Te retiraram as amígdalas dessa pessoa. O que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? A pessoa engordou. Ficou uma pessoa totalmente apática, ela não conseguia mais ter relação com os seres humanos. Ela não conseguia, ela vivia no mundo dela. Praticamente, ela não conseguia ter esse contato mais humano. Se acontecesse qualquer tipo de perigo por aqui, por exemplo, começasse a virar o tempo e a gente tivesse isso aqui tudo aberto, o que a gente faria? Opa, deixa eu me proteger, eu vou ir para um lugar coberto. Essa pessoa não conseguia mais fazer isso, ela não tinha mais o quê? Aquele alerta que a amígdala faz. Então, vocês acham que a amígdala deve ir para o banco dos réus? A gente deve condenar ela? Não. Então a gente tem que aprender a fazer alguma coisa para conseguir controlar, para conseguir dominar a amígdala, né? Ou seja, aprender a dominar o quê? A nossa mente, porque quem domina somos nós. Porque quando estamos estressados, simplesmente não pensamos direito. Quando a gente está com um nível de cortisol muito elevado, a gente vai ver ali no gráfico já, a gente não pensa direito. É muita pressão em cima da gente. Vamos supor no trabalho ou em casa, a quem é dona de casa tá lavando roupa, tá cuidando do filho, tá tocando interfone, e aí tem que atender o rapaz que vai lá fazer alguma coisa. Ai, aquilo já... Você não pensa mais em você fazendo. Aí o que acontece? Deixa o negócio no forno, ligado, queima. Não é assim? Por quê? Porque a gente começa a não raciocinar. Daniel Goleman fala muito disso. Ninguém faz milhões de coisas ao mesmo tempo. O cérebro só consegue fazer algo perfeito, uma única atividade. Ele não consegue fazer 2, 3 perfeitamente. Não dá, porque o nosso cérebro ele tem que focar em alguma coisa. Então, se a gente quiser fazer algo perfeitamente, por mais que nós mulheres façamos, a gente se estressa e acaba dando alguma coisa errada. Ou queima alguma coisa, né? Ou, sei lá, vai bater com a calota do carro no meio-fio. Alguma coisa vai dar errado. Não dá pra fazer 500 coisas. Quer dirigir, quer falar no celular, quer mudar o rádio lá que tá funcionando o som. Não dá. Não existe isso. O cérebro só faz uma coisa bem por vez.